Bora lá, galerinha, o anticristo de cada época, século 1 ao 21, do canal do Estranha História. A gente faz um tempo já que eu não trago um vídeo de Estranha História. Eu trouxe só o do Ian Nasser lá. Eu sei que tem vários que me pedem, o certo seria eu ter ido pro da Epopeia de Gilgamesh lá. Só que eu vou passar esse vídeo de manhã, então eu tava procurando um vídeo mais curto aqui dele pra gente gravar e assistir juntos. E eu gostei bastante desse do o anticristo de cada tempo. Vocês sabem que em lives eu flerto muito com esse tema, eu brinco muito com esse tema. Eu fiquei realmente curioso com o que ele vai falar nesse vídeo aqui, porque, assim, né, cara, eu acho que, em teoria, deveria ter só um anticristo, ou tem mais, eu não entendo tanto, assim, também, né, como se eu entendesse algo, né. Enfim, se puder, deixa no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Para assinar, deixa like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vamos embora, então, sem muitas delongas desse vídeo, tô bastante curioso, acho que vai ser bem interessante, tá bom? Bora! Não há dúvida de que o anticristo já nasceu. Ele se encontra nos seus primeiros anos e assim que atingir a Eita! maturidade, ele alcançará o poder supremo. Essa frase foi dita pelo bispo Martinho de Tours no quarto século depois de Cristo, Então tá um pouquinho errado, então, há né? quase Porque 1700 anos. E ele não foi o primeiro e acho muito que menos o não último a era ter mesmo. certeza de que o anticristo já estava por aí. Ao longo da história, incontáveis figuras foram apontadas como sendo o anticristo. Por isso que eu falo, né? Muita gente fala, pô, é o Elon Musk, é o Mark Zuckerberg, não sei o que, pô, e de fato, né, cara? Acho que em todas as gerações alguém vai colocar que alguém é o anticristo, né, cara? Então. E que nem tá na Bíblia, né, cara? Quando vier o anticristo, ele vai ser um cara que vai enganar todo mundo. Então não vai ter como saber quem é o anticristo. Não vai dar pra apontar, Nesse sabe? vídeo Vai a ser um gente vai cara que ver vai enganar algumas mesmo, delas, né, que vão mano? de imperadores romanos a generais franceses, passando por papas medievais e empresários sul-africanos. Mas antes de focar Ok, especificamente bora. nos anticristos de cada época, vale a pena a gente dar um passo atrás para entender melhor de onde vem essa ideia geral de anticristo. A Tá na palavra Bíblia, né? anticristo, claro, pode ser encontrada na Bíblia, mas não exatamente nos lugares mais óbvios. Ela não aparece nos evangelhos, nem no Apocalipse, nem nas cartas de Paulo. Na verdade, ela só aparece 5 vezes em toda a Bíblia, e todas elas nas cartas de João. Nessas cartas, o Caramba. autor fala É, mas que o João é o autor de Apocalipse, né? Então, em teoria, ele é o que teve as visões do Apocalipse, né? o anticristo deve vir, mas também diz que já vieram muitos anticristos. Ou seja, o termo é usado tanto no singular quanto no plural e diz respeito tanto ao futuro Isso é quanto ao presente. interessante. Além disso, o autor aplica esse termo de forma bem ampla a todas as pessoas que negam que Jesus é o Cristo ou que negam que Jesus veio na carne. Quer dizer, nessas passagens, É, então pode ser muitas vezes uma. Na verdade, o anticristo é só alguém que é um inimigo de Cristo, e não necessariamente aquele falso profeta, né, cara? anticristo significa basicamente defender uma doutrina diferente daquela que prega o próprio autor da carta. Não há nenhuma Interessante. referência nessas passagens das cartas de João a um governo global ou alguém fingindo ser Cristo ou qualquer outra dessas características que atualmente estão muito associadas ao termo. É, porque Mas o que eu imagino de anticristo é aquele cara que vai vir, que vai. O mundo inteiro vai se ajoelhar pra ele, e ele vai ser um cara que vai mandar em todo mundo, e todo mundo vai achar que ele de fato tem que estar lá mesmo, e daí, na verdade, todo mundo vai ser apunhalado pelas costas e o cara vai ser um falso profeta, né? Um falso. Ou vai ser um cara que as pessoas vão olhar e vão achar que é de fato Deus, Jesus, né, cara? Enfim, deixa nos comentários aí. de onde que vem então essas outras ideias, né, mais Aliás, presentes vocês gostam desses vídeos da Bíblia, mano? Deixa nos comentários aí que eu trago mais, cara. É um tema sempre sensível, mas que eu gosto de comentar. no nosso imaginário atual? Essas ideias também vêm da Bíblia, só que de outras passagens. Por exemplo, os evangelhos de Mateus e Não, de é Marcos engraçado, né? Eu falo assim, pô, um tema sensível, literalmente, né? O Vani, nos dias seguidos dele, Revolução Russa, ideologias, depois no outro dia, Bíblia, né, cara? Só escolha os temas mais polêmicos do YouTube pra comentar. falam na figura do pseudo-cristo, ou dos falsos cristos, que viriam no lugar de Jesus, dizendo o Cristo sou eu e enganando muitas Então. pessoas. Aqui a ideia continua bem aberta, né, um pouco diferente ainda dessa ideia mais singular que a gente tem hoje, mas já aparece o tema importante de alguém que se coloca no lugar de Cristo, né, algo que não aparecia lá nas cartas de João. E outra Mas aqui aparentemente a pessoa abertamente fala, né? Eu sou o Cristo, passagem né? muito importante para a história do conceito, né, da ideia de anticristo, é uma passagem que aparece na segunda carta aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Esse adversário, no singular, No caso, então, o que aparece é um adversário, um inimigo, e as pessoas genericamente pegaram o termo anticristo, que tá em outro livro, para se referir, né? A um também inimigo. Faz encontra alguns sentido, paralelos na realmente. figura da besta do livro do Apocalipse, que seduz os habitantes da terra, é adorada no lugar de Deus
e recebe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. De novo, nenhuma dessas passagens fora das cartas de João usa especificamente o termo anticristo, mas ao longo da história o que aconteceu foi que vários intérpretes da Bíblia leram esses textos lado a lado e concluíram que todos eles apontavam para uma figura única. E a partir disso, alguns deles foram mais além e concluíram até mesmo quem exatamente seria essa figura, né? Qual o seu nome, a sua aparência e a sua procedência. E é aqui que a gente entra, então, propriamente na lista dos anticristos. Vamos ver os suspeitos, tô curioso aí, né, cara? Espero que o Vani não esteja no meio. Mas, na verdade, antes de entrar na lista rapidinho aqui, só queria agradecer a Insider, né, que é a nossa apoiadora fiel aqui do canal, que é quem faz essas camisetas, por exemplo, que eu tô usando aqui nos vídeos, que são as Tech T-shirts, né? São camisetas que são anti-odor, não precisa passar, não desbotam. Bonito aquele quadro dele. Super práticas, super duráveis. E se você quiser conhecer a Insider, que eu recomendo bastante, clica aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e coloca lá na hora da compra o cupom ESTRANHA12, que usando esse cupom você tem um desconto de 12% em todo o site. Beleza? Então, dito isso, voltemos lá para a lista dos anticristos de cada época. O primeiro de todos os suspeitos de ser o anticristo parece ter sido o imperador Nero. Quando o Apocalipse e os evangelhos... o que eu tô ligado é que o 616 lá, se fizer o esquemão lá e não sei o que lá, vai dar que é Nero, né? O 616 traduz para Nero. Tanto o 616 quanto o 666 se traduz para Nero, né? Então se via muito nessa figura do imperador Nero como, de fato, o anticristo, né? E faz sentido, né? Até porque... Não sei se estão ligados, né? As 7 cabeças da besta faz uma alusão às 7 colinas de Roma, né? Então é bem interessante, né, cara? Bem interessante mesmo, né? Mas você pode traduzir isso, né, como alguém que tem um poder mundial hoje em dia, né? Eles foram escritos, né? E basicamente o poder do imperador naquela época era um poder mundial no sentido que o mundo inteiro fazia basicamente parte do Império Romano, o mundo inteiro conhecido, ou que importava para quem estava ali em Jerusalém, sabe? Já tinha morrido, mas algumas lendas ainda circulavam no mundo romano de que ele de alguma forma voltaria para reassumir o trono. Uma fonte do primeiro século, por exemplo, diz que as informações sobre a morte de Nero eram... Se ele fosse ressuscitar também, né, cara? Tipo, meio que, não divinizando, mas demonizando, mas no sentido, entendeu? De literalmente transformar o cara em uma criatura, né? Além de humano. Variadas, e por isso muitas pessoas imaginavam e acreditavam que ele estava vivo. E outra fonte diz que alguns agiam como se ele ainda estivesse vivo, né? Como se Nero ainda estivesse vivo, e logo fosse retornar para infligir destruição aos seus inimigos. Com o tempo, a ideia... Imagina o nível que o cara era temido, né, cara? Deus me de que Nero tivesse só escondido e se preparando para voltar com tudo, poder absoluto, foi perdendo força, mas no seu lugar começaram a surgir rumores de que sim, ele tinha morrido, mas em breve ele ressuscitaria. E nessa linha, um autor cristão do terceiro século, por exemplo, que é o Comodiano, escreveu que Nero subirá do inferno e o conquistador romano então dirá: eu sou o Cristo, a quem vocês sempre fazem as suas preces. Caraca, no quinto século também, outro autor escreveu que Nero ainda aparecerá imediatamente antes da vinda do anticristo. Ué, então, aqui ele já não é exatamente... já é o anticristo, ele é uma anticristo, né? Mas precede essa figura singular do anticristo no final dos tempos. Cara? Nesse meio tempo, vários outros imperadores romanos também foram vistos como anticristo, né? Principalmente aqueles que tinham perseguido. São duas imagens, né, que eu vi com o Nero com o tigre, só que ele realmente tinha um tigre, né, cara? Meu Deus. De forma mais dura os cristãos, como por exemplo Domiciano no século I e Décio no século III, e até alguns cristãos também foram associados ao anticristo. Um exemplo muito marcante na antiguidade é o presbítero Ário, que foi condenado como herege depois do concílio de Nicéia por defender que Cristo não era da mesma natureza divina que Deus Pai. É a doutrina chamada de arianismo, né? E por causa dessa condenação... Isso daí é uma treta do caramba, que parece a parada mais besta do mundo pra gente hoje em dia, mas que isso daí naquela época os caras se saíam no soco, né, cara? Que é se Deus e Jesus são a mesma pessoa, ou se Jesus foi criado por Deus, se eu não me engano, é isso que é o arianismo, né? Cara, é uma parada assim que, tipo, cada um tem sua visão, né? Mas naquela época os caras arrancavam o cabelo um dos outros. Na ação do arianismo, o Ário foi identificado por algumas figuras ali daquele contexto como o anticristo. Durante a Idade Média, essas especulações também continuaram, né, sobre quem seria o anticristo, e vários tratados foram escritos sobre o assunto. O mais influente deles foi um tratado chamado Sobre o Surgimento e o Tempo do Anticristo, escrito no século X. Uma das várias ideias que aparecem nesse tratado é de que o anticristo nasceria na cidade da Babilônia, depois da queda do Sacro Império Romano Germânico, e iria até a cidade de Jerusalém para reconstruir o templo e ser adorado. Esse eu realmente nunca... Então não aconteceu, né? Ou ele é Napoleão.
como um deus. Nesse mesmo século, né, Por no isso que ele tá século na X, a thumb. gente também encontra o primeiro registro de alguém apontando o Papa como sendo suspeito de ser o anticristo. Putz, Um bispo é um francês. suspeito interessante, não dá pra negar, né? Porque é o cara que seria ali ainda mais nessa época, que seria o líder da igreja, né, cara? Pô, realmente, que Adversário do Papa enganaria João todo mundo, XV, né? escreveu que certamente, se ele, o Papa, é desprovido de caridade e repleto de conhecimento vão e arrogante, então ele é o anticristo sentado no Caraca, que templo de Deus pesado, né, e se cara? apresentando como Deus. Depois disso, Que vários outros loucura. papas foram acusados de serem o anticristo. Né? No século XI, por exemplo, no contexto da chamada questão das investiduras, aconteceu de mais de um papa ser eleito ao mesmo tempo por diferentes facções da igreja Que e dos loucura. poderes seculares. E Eu tenho não um era livro bem interessante, quem viu meu vídeo lá no Seja Membros, lá que eu fiz uma vez contando todos os meus livros, eu tenho um livro sobre. Qual é o nome? Ah, não sei, mano. É alguma coisa sobre a história dos papas que conta as bizarrices, coisas loucas que aconteciam, mas eu confesso que eu não li inteiro até incomum que nessa hoje. situação Como um quase todos os meus Papa livros. declarasse o outro como sendo o anticristo, como Gregório VII fez com Clemente III, por exemplo, e vice-versa. E claro, no contexto das reformas protestantes, esse tipo de acusação ao Papa Ah, foi e ao elevado próprio Lutero, talvez à também, não. máxima potência. Né? Alguns reformadores, como Lutero e Calvino, declararam que o próprio papado em si, né, a instituição e não a pessoa especificamente, era o anticristo. Ou seja, qualquer papa, desde o Que início dos loucura, né, tempos cara? até o final A dos tempos, instituição, né? A palavra. ou melhor, todos os Caraca, papas, que bizarro. desde o início dos tempos até o final dos tempos, representavam o adversário descrito ali no Novo Testamento. Os católicos, diante Pô, disso, né, até São naturalmente Pedro, cara? Não, acho que aí também não, né? devolveram Calma esse lá. favor e também associaram vários reformadores à figura do anticristo, principalmente o Lutero. E para além dessas figuras mais especificamente religiosas, várias autoridades seculares também foram chamadas de anticristo ao longo da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Em 1660, por exemplo, foi Olha publicado que o anticristo interessante essa imagem das 7 cabeças. O que é esse que tá cortando? The True Spanish Toledo, Áustria, Nápoles, Holanda, Dinamarca, Prússia e Rússia. Que interessante esse quadro, né? Eu queria entender o que tá se passando aqui. Achei legal. Se quem souber, deixa nos comentários. ao longo da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Em 1660, por exemplo, foi publicado um livro com o seguinte título: Uma descrição perfeita do Anticristo e de seu falso profeta, na qual é claramente indicado que Oliver Cromwell, que era o líder do lado do parlamento Caraca, ali que na Guerra Civil aleatório, meu Inglesa, Deus. era o Anticristo, Com e João certeza. Presbítero era seu falso profeta. Em 1809, outro Cara, livro que com um título loucura. ainda Ó, maior foi Napoleão. publicado também para acusar outra pessoa de ser o Anticristo. E o Esse era título é o mesmo, hein? seguinte: A identidade entre Napoleão e o Anticristo completamente Não, demonstrada. Napoleão o anticristo não pode ser aquele cara lá que eu vi no filme, aquele corno que eu vi no filme lá, né, cara? Deus me livre, só de lembrar. Toda vez. O problema dos filmes de biografia são isso, cara, que depois que você assiste, toda vez que você vai ver alguma coisa do personagem, você lembra do filme, cara. Isso acaba manchando. Pô, Napoleão é o maior conquistador aí da história, aí, junto com Alexandre o Grande. E tudo que eu lembro dele é sendo corno da esposa lá no filme, cara. Ou um comentário sobre os capítulos da Escritura relacionados ao Anticristo, no qual se demonstra que todas as passagens se aplicam de maneira marcante a Napoleão e no qual especialmente o número profético 666 é encontrado em seu nome, no nome de Napoleão, com perfeita exatidão e de duas maneiras diferentes. Esses livros, obviamente, foram escritos por adversários políticos dessas figuras e não foram nem de longe os únicos, nem os últimos a empregar essa tática de demonização na política. Nos tempos da Guerra Fria, por exemplo, diziam que o Mikhail Gorbachev da União Soviética tinha até a marca da A besta. marca da besta na cabeça. Cara, isso é maravilhoso, né? Fantástico, cara. Bem evidente ali na sua Que cabeça. loucura, né? O Saddam Hussein, no contexto ali da Guerra do Kuwait, também foi apontado como loucura, possível véio. anticristo por alguns autores evangélicos norte-americanos, que apontavam para um projeto do Saddam Hussein de Essa é a reconstrução da Babilônia, Babilônia isso é verdade, né? Que ele começou a reconstruir mas ele fez de fato umas reconstruções. como sendo um sinal do fim dos tempos. Mais recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron também se tem cara tornou um forte Macron tem cara de anticristo mesmo. Quando eu imagino um anticristo, eu imagino um cara com a cara do Macron, assim, um cara bem, né, engomadinho, assim, aquele cara que vai enganar as pessoas mais, né, conservadoras e tal. Se bem que não é o caso do Macron, né, mas tipo assim, vocês entendem? Um cara que é bem aquele padrãozinho, assim. candidato aí a ser o anticristo, né, principalmente no papel daquele que criaria um governo global para submeter toda a tribo, povo, língua e nação, e por aí vai, né? Os exemplos são realmente incontáveis. Acho que o Macron tá um pouquinho longe disso, E né? até o Elon Musk tem entrado no páreo aí, e aparecido na internet, em algumas entrevistas, como um suspeito. Está criando a marca da besta. O anticristo pode chegar na Terra em 2023, por quê? De ser o anticristo. Agora, por que será que essa especulação sobre o
Gente, agora tá aqui, deixa o like, se inscreva no canal. Não sei se falei isso na metade do vídeo, mas se não falei, por favor, não custa nada, vai estar me ajudando demais. E deixa nos comentários novamente, se você quer ver mais desse tipo de conteúdo aqui, que é muito importante ter o comentário, tá bom? O anticristo sempre gerou tanto interesse historicamente. Um primeiro fator que fica bem claro, principalmente nesses últimos exemplos que eu coloquei, é o uso político dessas especulações. Rotular um adversário como o anticristo, o contrário a Cristo, pode ser muito eficiente para neutralizar qualquer apoio ou qualquer simpatia por uma determinada figura. É uma forma bem eficaz de achatar a análise. É uma forma de falar que ele é um falso salvador, né? Que ele é um mentiroso, né? Política, achatar a complexidade política e transformar situações complexas que demandam muita reflexão, análise e pensamento em uma escolha fácil entre o bem e o mal. Então pode ser algo muito favorável a uma pessoa que cria esse discurso, né, para demonizar o seu adversário político, e pode ser algo também mais cômodo e mais confortável para alguém que quer se engajar no debate e poder assumir um lado com todas as forças, né, e desconsiderar qualquer outro mérito ou virtude do lado adversário. Afinal de contas, o seu lado representa Deus, o bem e a justiça, e o lado adversário representa o mal, a injustiça. Sim, claro. E tudo que é de errado no mundo. Você fala, cara, o anticristo, o cara é um cara que é contra Deus, né, cara? E se você é o cara do lado de Deus, precisa ficar do teu lado, né? Além disso, né, além desse fator político, outro fator que também pode tornar muito atrativo esse exercício de apontar pessoas do presente como sendo o anticristo, é que esse exercício pode funcionar como um antídoto contra o caos, uma forma de dar sentido a uma realidade confusa e ameaçadora. E muitas vezes também de você unir as pessoas por uma causa em comum, falar todo mundo se unir contra uma pessoa, né? Como escreveu um historiador chamado Robert Fuller, o pensamento apocalíptico, dentro do qual se insere essa busca pelo anticristo, auxilia a comunidade. Muitas vezes a pessoa fala, pô, tô mal da vida aqui, mas pelo menos o fim do mundo tá chegando, então não tem porque eu me preocupar tanto, assim, Deus vai vir e vai salvar todos nós, né? É um pensamento que realmente auxilia as pessoas, muitas vezes, né? Que estão numa dificuldade muito grande na vida. De fé, ao situar seus problemas em um contexto transcendental ou mítico, no qual um desfecho vitorioso é garantido. Exatamente. Seu propósito é demonstrar que as pessoas podem e devem suportar tais crises. Que as coisas ruins acontecem, mas no futuro Deus vai vir e vai salvar todos nós, né? É isso que a gente acredita. Seguras no conhecimento de que suas tribulações fazem parte do plano de Deus para o triunfo final sobre o mal. Quer dizer, o imaginário bíblico sobre o fim dos tempos serve como um esquema dentro do qual a pessoa pode enquadrar os elementos ali, os fatos, a sua... Cara, essas imagens que o Strange Story coloca, que o Henrique coloca, são maravilhosas, né, cara? Eu adoro, olha isso. Abraão, Egito é uma linha do tempo da Bíblia. Própria vida e os eventos que ela percebe ao seu redor, Moisés, e dessa forma conseguir dar um sentido positivo. Julgamento, nossa, eu acho muito maneiro, cara. Com expectativas positivas para a sua experiência cotidiana. Nesse espírito, Caraca, muito maneiro. Então, identificar que o anticristo já está por aí e que as profecias estão se cumprindo pode servir como um reforço importante para a crença de que Deus está de fato no controle e de que nenhum mal, nenhum sofrimento e nenhuma injustiça que a gente observa no presente será em vão, porque tudo isso já estava previsto nos planos celestiais. Inclusive, essa utilidade do imaginário político para o presente, tanto no caso do uso político quanto no caso do uso psicológico, social, também pode ajudar a entender por que em todas as épocas as pessoas acreditavam que o anticristo viria no seu próprio tempo, no seu presente. Ora, se o anticristo já tivesse vindo ou se fosse demorar séculos para vir, toda essa ideia perderia muito da sua força. Tem que estar sempre se renovando, né, a história para que as pessoas continuem crendo, sua relevância para a vida das pessoas. Se o bispo Martinho de Tours, com quem a gente começou esse vídeo, por exemplo, tivesse dito lá no século IV que o anticristo não tinha nascido ainda, mas que ele nasceria dentro de 1700 anos... aí, pô... Tá louco, né? Esse cara tá maluco, cara. Só, pô, eu vou ter que esperar 1.700 anos, provavelmente ninguém daria a mínima para essa informação e dificilmente ela teria sobrevivido, inclusive, como documentação histórica. Totalmente, e se alguém dissesse hoje, né, no século XXI, que o Martinho de Tours estava certo e que realmente o anticristo veio no século IV, aí, pô, então o que nós estamos vivendo exatamente, né? Ninguém daria a menor bola. O que é considerado relevante hoje, o que dá ibope, entre aspas, falar que são agora, os suspeitos que estão aí, vivos e ativos, né? Um Macron, um Elon Musk, um Papa Francisco. Agora, Nero já não assusta ninguém. Eu vou ser sincero aí, não sei se você é religioso do vídeo, já sabe que não é nenhum deles, óbvio que não, né, gente? Como eu falei novamente, nesse... Vai ter um anticristo mesmo, vai ser aquele cara, que você que é o mais cristão, o mais fiel de todos, não vai acreditar, não vai achar que é. Você vai ser enganado, cara. Essa é a parada da Bíblia. Você vai ser enganado, cara. Aceita, essa é a parada. É um cara que vai enganar todo mundo. Então, assim, cara, não vai ser fácil de apontar. Não vai ser um cara que vai olhar, pô, é o Elon Musk, cara, sabe? Ninguém. E a ideia de que Napoleão era o anticristo soa até um tanto ridícula, né? Mas fica a pergunta, né? Será que ela é mais ridícula realmente que a ideia, por exemplo, de que o Elon Musk é o anticristo? Ou será que ela é simplesmente... Pois é, exatamente, né, cara? Será?
Provavelmente, cara, na época lá, se você morasse na Europa, na época do Napoleão, o Napoleão pareceria uma figura muito mais ameaçadora do que o Elon Musk é pra qualquer pessoa no mundo hoje em dia, né, cara? Só um pouco mais antiga. Enfim, teria infinitas outras coisas para falar sobre esse assunto aqui, né? Como sobre interpretações mais alegóricas do anticristo, Fora ainda aplicar que ele deu fim ao Império. Ao Sacro Império Romano, só faltou ir pra Babilônia, né? a todos os tempos, como por Pode exemplo ir a pro interpretação que o Egito. Orígenes de Alexandria faz no século II sobre o anticristo. A gente poderia falar também sobre interpretações preteristas, né, que vão um pouco na contramão do que eu falei agora, que são pessoas que acreditam nas profecias do Apocalipse, mas acreditam que elas se cumpriram já no passado. E a gente Isso é legal, hein? Queria comentar sobre isso, é poderia maneiro, falar de cara. vários outros suspeitos, né, como Saladino, Átila, o Uno, que também foram considerados como anticristo, mas por enquanto fica assim, né? Eu vou deixar um vídeo aqui também para quem quiser saber mais sobre a ideia do Nero Redivivus, que eu citei lá no início do vídeo, e Legal. convido vocês a Se deixarem seus quiser, pode comentários aí trazer. também, Legal. enriquecendo essa discussão. E é isso, como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! Falou, cara. Ô, que vídeo maravilhoso. Que legal, né, cara, que ver um vídeo do Henrique, cara. São sempre tão, né? Então, assim, enche a gente de conteúdo, né? Muito legal, gente. Gostei demais. Deixem nos comentários a opinião de vocês, claro, com respeito. E deixem, apontem quem você acha que é o atual anticristo aí, que eu tô bastante curioso pra saber, tá bom? Se puder, deixa um like, inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.